A hora certa na PAN, são 13 horas e 59 minutos. Estamos de volta com o Headline News nessa cobertura especial. Bem-vindos a todos os senhores na Rede Jovem Pan. Nós falávamos ainda há pouco sobre a nota do Ministério das Relações Exteriores e na nota a gente observa, a citação a respeito dos acordos de Minsk. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que os militares ucranianos deveriam tomar o poder. Segundo ele, seria mais fácil se as forças armadas estivessem no controle do país. Ao mesmo tempo, a Rússia estaria disposta a negociar pronta para mandar uma delegação a Minsk, justamente para tratar de acordos. Nós vamos conversar agora com o especialista em direito internacional, José Luiz Moraes. José Luiz Moraes, muito boa tarde. William Travassos falando. O acordo de Minsk, é possível voltar com isso? Ele não foi quebrado? Boa tarde, William. Ele é um tratado internacional e ele não foi denunciado por nenhuma das partes. Há um descumprimento por parte dos seus membros, mas é sempre possível retomar essas negociações, Você há pouco estava falando a respeito da posição do Itamaraty, sobre esse conflito internacional. Bem, aqui o Brasil, a nossa diplomacia é conhecida no Brasil inteiro e sempre foi respeitada no mundo inteiro, Desde Rui Barbosa, nossa diplomacia é muito respeitada mundo afora, justamente pela nossa neutralidade, pela nossa tentativa sempre de que os acordos internacionais sejam cumpridos de forma diplomática, de forma amigável. Então, sempre há tempo, sim, Obviamente que fica muito difícil quando há uma invasão a um território de um Estado soberano, como nós estamos vendo isso acontecer desde ontem, mas é sempre possível, é sempre necessária a tentativa de uma solução diplomática para os conflitos internacionais. Eu só gostaria que o senhor me ajudasse a entender essa neutralidade quando um presidente da República visita um presidente russo antes do conflito. Isso não pode indicar que não existe neutralidade, e sim um apoio velado? Nós temos que tomar muito cuidado nas relações internacionais. A diplomacia é uma arte muito sensível e não é à toa que são profissionais que fazem esse mistério, que cumprem esse dever, A gente percebe que o presidente da República agora assumiu um papel mais neutro, mais sereno, inclusive acredito que por não uma ordem, mas um conselho do Ministério das Relações Exteriores. Pegou muito mal as palavras que foram proferidas nessa visita que o presidente Jair Bolsonaro fez à Rússia. Foi muito mal interpretada a postura que ele assumiu, num momento muito delicado da diplomacia mundial, e parece agora que o Ministério das Relações Exteriores assumiu mais as suas funções aí para tentar evitar maiores danos ao Brasil. Essa postura do Brasil, que você falou agora há pouco, é a postura tradicional brasileira. Dá para aumentar um pouco o nível da conversa? Dá para aumentar um pouco o nível da conversa, porque do ponto de vista do direito internacional público, essa postura do governo russo é ilegal, ela é contrária ao direito internacional. Então, até esse limite, até isso, é possível que o Ministério das Relações Exteriores se manifeste contrariamente a esta conduta, porque a conduta é ilegal. Nós não estamos dizendo que estamos contrários à Rússia, ou que assumimos um papel de combate ao governo russo. Uma coisa é falar que, do ponto de vista do direito internacional, isso é ilícito, outra coisa é apoiar de forma expressa ou de forma tácita o governo americano, a posição da OTAN ou a posição ucraniana. O Ministério das Relações Exteriores pode e deve, como sempre o fez, apontar que esta invasão, da forma com que ela foi feita, ela é contrária
ao direito internacional. Neste ponto, eu acho que nós podemos apontar para uma posição da legalidade internacional, da solução dos conflitos de forma diplomática, sem tomar pé e sem atrapalhar o jogo da sociedade internacional, que nós temos muito a perder e muito pouco a ganhar em tomar posições erradas nesse momento histórico. Procurador, com a palavra o nosso comentarista Diogo Schelp. Doutor, uma coisa a gente pode compreender, né, os cálculos diplomáticos que são feitos pelo governo brasileiro, a outra é aceitar o que foi feito na Ucrânia pela Rússia, obviamente. Eu queria saber especificamente sobre os BRICS, né, esse grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que teve muita força ali no governo Lula, a partir do governo Lula, começou a perder força nos últimos tempos, mas agora a gente vê uma postura muito parecida entre a maioria desses países desse grupo, com exceção talvez da África do Sul, inclusive a Índia, com uma posição muito parecida com a do Brasil, né, uma reação muito parecida com a do Brasil em relação a essa invasão. O BRICS agora ganha força novamente, esse grupo passa a ter... O fato de existir esse grupo e interesses comuns também influencia a posição brasileira em relação a esse conflito? Eu acredito que o papel, o BRICS, ele para que os nossos espectadores entendam, ele é uma união desses países, né? Não uma união do ponto de vista formal, jurídico, mas ela é uma junção de interesses desses países, que são grandes países em termos de população e extensão territorial, mas ele é uma união, ele é uma junção desses países do ponto de vista econômico, né? Do ponto de vista da geopolítica ligada à economia. Nada tem de militar os BRICS, né? É por isso que é muito importante, o Nogueira estava falando agora há pouco, né? Nós nos posicionarmos de uma forma muito temperada, de uma forma muito cuidadosa, para que nós não percamos justamente a nossa posição econômica, e nós temos muito a perder. Nós somos grandes exportadores de commodities para a China, principalmente, para a Rússia. Nós importamos produtos russos como agrotóxicos. Nós temos aí grandes coisas a perder e poucas coisas a ganhar, a tomar uma posição mais radical do ponto de vista de apoio militar ou de discursos de apoio para um ou para outro lado. Então, do ponto de vista econômico, é aquilo que o Nogueira havia falado agora há pouco. Nós temos que fazer não um negócio com um ou com outro, mas com todos, né? É esse o momento que a gente tem de nos reposicionarmos como nós sempre fomos respeitados diplomaticamente, né? Nós temos que retomar esse papel, inclusive de ser um interlocutor entre as partes. Não acredito que nós tenhamos toda essa importância para, nesse momento, sermos esse papel desse interlocutor entre os players aí desse cenário internacional, mas nós temos tudo na nossa diplomacia, pela tradição da nossa diplomacia, de sermos no futuro próximo esse interlocutor. Então, nós temos que manter o contato com todos, fazer negócios com todos, porque qualquer ponto que nós tomarmos mais radicalmente, nós vamos perder, e vamos perder muito do ponto de vista principalmente econômico aqui no Brasil. E todos nós estamos vendo o dia inteiro, né, que não serão poucos os resultados nefastos que esse conflito internacional terá para a economia brasileira. Nós estamos vendo aí a disparada do preço de petróleo, a disparada do preço de produtos de trigo, e que isso vai gerar um problema nosso interno econômico muito grave. Então, o momento é de temperança e diplomacia, deixar com que os profissionais diplomatas do Brasil façam as suas funções, não deixar com que alguma destemperança por parte do nosso governo atrapalhe o Brasil neste momento tão delicado. Sim.
Olha, nós estamos ouvindo o especialista em direito internacional, José Luiz Moraes. José Luiz, vou pedir uma gentileza ao senhor. Eu tenho um chamado, pedir que o senhor que aguarde um minutinho, porque eu tenho um chamado do nosso correspondente, o Luca Bassani, porque o presidente russo, Vladimir Putin, sugeriu que militares ucranianos derrubem o presidente da Ucrânia. O Luca Bassani, o que mais ele disse? Olha, William, desde ontem nós temos declarações muito fortes do presidente Putin contra o presidente Zelensky, falando que parte do governo é comandado por neonazistas, várias acusações muito fortes, e hoje ele sugeriu que o exército ucraniano tomasse o poder à força, depusesse o presidente e assim se rendesse e toda esse drama acontecido lá pudesse ser paralisado. Ele disse também que está disposto a negociar, como você disse há pouco, em Minsk, contanto que haja a rendição praticamente completa de todo o governo de Vladimir Zelensky, quem ele considera um inimigo pessoal. O próprio presidente Zelensky está num quartel-general de onde estão organizando todas as operações, por mais difíceis que sejam, todo o governo está controlando essa crise de lá, e disse também ontem que só sai de lá morto, que caso precise se render, ele não vai fazer isso, porque ele vai lutar até o fim juntamente com o povo ucraniano. Também ficou famoso na internet hoje, eu já comentei isso mais cedo, mas hoje, agora há pouco, eu assisti a entrevista completa do antigo presidente da Ucrânia, que foi presidente antes do Zelensky, né, que até perdeu as eleições contra ele em 2019, o Petro Poroshenko, que está num dos bairros em Kiev com um grupo de amigos, todos eles armados, à espera das tropas russas. Disse que não vai se entregar, que o povo ucraniano não gosta do Putin e tem um futuro livre e de visão europeia. Ele que foi o primeiro presidente do país após essa mudança constitucional em 2014 e que sempre tentou construir laços com a União Europeia, mostrando que o futuro da Ucrânia provavelmente estaria numa visão mais ideológica perto do Ocidente do que foi perto da Rússia. Então, também uma declaração, um vídeo muito chamativo hoje por aí, e vamos esperar o que acontece aos arredores de Kiev no começo dessa noite fria aqui na Europa. Bom, Luca, e aí existe uma expectativa em função do pronunciamento da OTAN. Tem uma previsão de entrevista para hoje sobre essa tensão na Ucrânia? Sim, eu acredito que sim, porque aqui, apesar de já estar bastante escuro, são ainda 6 da tarde, mais ou menos, 6 da noite, então provavelmente todos os chefes da OTAN se reunirão e farão um pronunciamento em conjunto, lembrando que a OTAN, por ser uma organização militar, provavelmente vai anunciar algum tipo de ajuda em armamentos, em equipamentos aos ucranianos nesse momento, e dando uma resposta um pouco mais intensa também, falar sobre as estratégias do bloco para os países fronteiriços com a Ucrânia e que podem ser também atingidos por essa crise caso o presidente Putin não se sacie apenas com o território ucraniano. Temos aqui, não podemos esquecer, a Eslováquia, onde eu estou falando, faz fronteira com a Ucrânia e é parte da OTAN. A Hungria também é OTAN, a Romênia, a Polônia, os países bálticos que não fazem fronteira com a Ucrânia, mas fazem fronteira com a Rússia. Então, você acaba tendo uma situação bastante complicada e essas declarações são muito esperadas ainda durante esse começo de noite e, obviamente, que todas as atualizações traremos aqui para todos os espectadores da Jovem Pan. Bom, eu queria até aproveitar, Luca Bassani, já que nós estamos com o nosso entrevistado, ele que é especialista em direito internacional, José Luiz Moraes. José Luiz, baseado nessas informações que nós ouvimos, a expectativa da fala da OTAN, é hora da sociedade como um todo, a sociedade internacional, discutir o direito à autodeterminação dos povos, a soberania, por exemplo, de uma nação. Não ocorreu essa intervenção militar da comunidade internacional no território ucraniano, pois não havia um interesse geopolítico por parte dele de um conflito direto com a Rússia? É isso? É isso, né? Eu falei na minha fala no começo, né, que essa invasão, do ponto de vista do direito internacional, ela é claramente ilegal, ela é contrária ao direito internacional. Não é possível um país sem o sistema ONU, sem autorização do sistema ONU e sem ser por uma autodefesa, né, em legítima defesa, invadir o território de outro Estado soberano. Então, do ponto de vista do direito internacional, nós podemos afirmar com clareza que essa atitude da Rússia é ilegal, ela é contrária ao direito internacional. Pois bem, daí isso é um fato. Nós temos que analisar o ponto de vista da OTAN.
A Ucrânia faz parte da OTAN? Não, não faz. Era justamente uma das justificativas do governo russo para realizar essa invasão, seria de que há uma ameaça muito forte de que a Ucrânia ingressasse ou na União Europeia, que é algo muito mais difícil, muito mais demorado, muito mais complexo, ou que fizesse parte da OTAN, que era muito mais fácil e que desde 2014 a Ucrânia caminha para fazer parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte, certo? Que todos, como todos estão ouvindo, é uma união com um cunho absolutamente militar, de defesa militar de todos os seus membros. E há neste tratado, que é o Tratado de Washington, que é quem formou essa Liga Internacional Militar, que qualquer Estado membro da OTAN que venha a ser atacado, automaticamente todos os seus membros têm o dever de defender esse Estado atacado e contra-atacar aquele que o está atacando. Esse é o famoso artigo 5º da Carta de Washington, da Carta de Fundação da OTAN. O Putin, ele é extremamente inteligente e esperto do ponto de vista da geopolítica. Ele não faria isso com qualquer um dos membros, dos países membros da OTAN. Nós falamos aí, o nosso repórter estava falando, que há diversos países que estão naquela região, que fazem fronteira, ou com a Rússia ou com a Ucrânia, que fazem parte da OTAN. A Polônia, por exemplo, a Polônia é um país muito importante, um país grande, ela é membro da OTAN. Por hora, o que a gente pode dizer? Que por hora, essa ofensiva vai ficar restrita à Ucrânia e com o auxílio de países europeus e países membros da OTAN, que podem mandar, eventualmente, dinheiro, auxílio, hospitais e armamentos, mas não tropas. Pelo menos, por enquanto, não vejo isso acontecer, porque fazer isso é abrir uma caixa de Pandora em que realmente pode ser aí deflagrada uma guerra aí com multinações, aí uma guerra como a gente viu em 1945, uma terceira guerra mundial. Não vejo isso se aproximar, mas é muito tênue esta linha, né? Qualquer coisa pode acontecer. Por exemplo, um caça russo extrapolar o território da Polônia, por exemplo, e atingir alvos militares ou civis daquele país. Simplesmente isso, se isso acontecer, já é um motivo político e jurídico para uma atuação da OTAN com resultados calamitosos, com certeza. Do ponto de vista da ONU, a ONU também tem que se manifestar a respeito disso, mas no sistema ONU nós temos um grande problema. Quem dá a última palavra nas Nações Unidas é um órgão especial, né, o Conselho de Segurança da ONU. E esse Conselho de Segurança é formado por 15 membros e 5 desses membros têm cadeira cativa desde 1945. E mais, eles têm um superpoder, que é o direito a vetar as recomendações do Conselho de Segurança. E detalhe para os nossos telespectadores, quem preside o Conselho de Segurança da ONU hoje é a Rússia. E a Rússia e a China são 2 países que têm esse direito, esse superpoder de vetar qualquer medida do Conselho de Segurança da ONU, no sentido de ter um apoio militar à Ucrânia. Então, essas são as 2 portas possíveis, juridicamente viáveis, para que haja um apoio internacional à Ucrânia de forma militarmente mais efetiva, mas a gente, pelo menos na minha visão, pelo menos por enquanto, isso não vai ser utilizado por esses motivos que eu expliquei. Mas não é inédito no cenário internacional, que foi o que aconteceu com a invasão ao Iraque, de que, mesmo sem a autorização do Conselho de Segurança,
como houve no Iraque, no caso dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, que invadiram o Iraque, eles o fizeram ao arrepio do Conselho de Segurança da ONU. Isso pode voltar a acontecer? Sim, pode. A hora certa na PAN, 2h19. Com a palavra, a Fabiana Barroso. Doutora, aproveitando todo esse contexto explicado, eu gostaria de saber, porque agora há pouco chegou a notícia que o ministro de Relações Exteriores da Ucrânia vai, então, entrar na Corte de Haia, pedindo até e solicitando que foi descumprido o Tratado de Roma e crimes de guerra. O que agora acontece se for formalizada essa denúncia na Corte de Haia? Bem, a Corte de Haia, para os nossos telespectadores compreenderem, é o órgão jurídico desse sistema da ONU, né? Em que estados, né? Quando eu falo estados, eu falo os países. Os países vão perante um tribunal internacional para solucionarem as suas controvérsias. Agora nós estamos diante de uma parte especial do direito internacional, que é o direito humanitário, que é o direito de guerra. Então a Ucrânia tem o direito de recorrer aos órgãos, aos sistemas internacionais de proteção, né, levando a esses sistemas de proteção internacional o cometimento de crimes, né, de contrariedade ao direito internacional humanitário. Tá? E o Estado russo, eventualmente, né, será julgado pelo cometimento ou eventual cometimento de crimes de guerra perante essa Corte Internacional de Justiça e perante outros sistemas do direito internacional. Por exemplo, né, esses órgãos que eu falei para vocês, a Corte de Haia, a Corte Internacional de Justiça, ela julga estados, o conflito entre países. Mas num futuro, por exemplo, que nós possamos nos deparar, por exemplo, com crimes contra a humanidade mesmo, até mesmo as pessoas responsáveis por esses crimes podem ser julgadas, mas daí em um outro tribunal, que é o Tribunal Penal Internacional, né? Que esse sim julga pessoas que cometem crimes contra a humanidade. Temos alguns casos de julgamentos, principalmente de casos realizados, ocorridos na África, né? Mas é um órgão internacional, inclusive do qual o Brasil é signatário, e inclusive por meio da nossa Constituição, nós reconhecemos essa jurisdição do Tribunal Penal Internacional, criado pelo Tratado de Roma, que a Fabi estava falando, para julgar pessoas que cometam crimes contra a humanidade. José Luiz, nós vamos acertar agora os relógios para receber a turma da rede. Atenção, hora certa na Jovem Pan, são 2h22. Nós estamos conversando com o especialista em Direito Internacional, José Luiz Moraes, com a palavra Diogo Schelp. Doutor, acabou de sair a informação de que uma porta-voz da Rússia fez uma ameaça à Suécia e à Finlândia. Disse que se a Suécia e a Finlândia resolvessem entrar para a OTAN, haveria consequências militares muito graves. Eu queria que você explicasse um pouco essa situação das tensões ali do norte da Europa com a Rússia. É um problemão, né? Nós estamos vendo aí, ontem nós tivemos a invasão do espaço aéreo de Taiwan pelo governo chinês. Hoje nós temos essa elevação do tom da conversa de forma ainda diplomática por parte do governo russo. Nós estamos aí, sem dúvida nenhuma, diante do cenário mais nefasto da política internacional desde 1945 aí. Eu acho que já transpassamos aí a tensão de 1962 pela crise dos mísseis, né? Nós temos aí um problemão pela Europa aí e temos que tentar de todas as formas resolver isso de forma diplomática, porque se todos os players, se todos os jogadores subirem o nível da conversa, como nós estamos vendo nos últimos momentos, nem nos últimos dias, né? Nas últimas horas,
nós vamos abrir essa caixa de Pandora que nós acabamos de falar. Por enquanto, espero que tudo seja resolvido da parte diplomática, mas a postura beligerante por parte da Rússia é assustadora. Então, o senhor fala em resolver o conflito de forma diplomática, mas me responda uma coisa, o direito internacional, ele foi rasgado com essa invasão da Rússia? Muito boa pergunta, né? O direito existe muitas vezes, William, ele existe para ser descumprido, né? Senão a gente não precisaria de código penal, precisaria de tratados, né? É justamente a gente os prever para tentar dar consequências jurídicas para o seu descumprimento. É isso que o direito faz, né? Então, eu acabei de dizer que esta atitude da Rússia, ela é contrária ao direito internacional, e o direito internacional prevê as consequências desta contrariedade aos seus dispositivos. É a mesma coisa, né? Eu sempre costumo falar para os meus alunos, professor, o direito internacional não tem efetividade. Eu pergunto, e o direito penal nacional nosso tem? Então, se ele tem, por que os presídios estão todos lotados, né? Então, essa é a realidade. O direito existe e o direito é descumprido, mas é por isso que a gente prevê as consequências para desestimular o descumprimento do direito interno ou do direito internacional. O problema, ou não é o problema, mas a estratégia de Putin que eu consigo enxergar é que justamente ele está jogando com os instrumentos disponíveis licitamente no direito internacional. É aquela história do vale a pena, né? A pergunta, vale a pena? As penas que estão disponíveis licitamente no direito internacional hoje para Putin, segundo ele, vale a pena descumpri-las. Vale a pena ser sancionado, por exemplo, com sanções econômicas por parte dos Estados Unidos, por parte da comunidade europeia? Sim, para ele vale a pena. Tanto é que a gente percebe que ele se precaviu antes, né, fazendo reservas em dólar, reservas internacionais, porque ele sabia que ele sofreria essas sanções de ordem econômica, né? Então ele está contando com a pena que o direito internacional prevê para as ilicitudes que ele cometeu. Sabe aquela coisa do você fazer o cálculo, eu vou ficar preso 2 anos se eu furtar 2 milhões de dólares, vale a pena. É mais ou menos essa a estratégia de Putin. Só que nós temos by the book, né, by the rules, as regras do direito internacional, mas eu acabei de falar para vocês que, por exemplo, no caso do Iraque, esse livro foi rasgado pelos Estados Unidos e seus aliados, e eles entraram e invadiram o Iraque. Quando há uma tensão da forma com que nós estamos vivendo hoje, até agora parece estar tudo muito controlado. Mas qualquer evento pode abrir a caixa de Pandora. Qualquer coisinha fora pode justificar politicamente e militarmente uma atuação que daí será desastrosa para a humanidade, com certeza, dos ditos aliados aqui aos países europeus e norte-americanos e os Estados Unidos. Então, assim, por enquanto, nós estamos numa guerra controlada, mas nós estamos muito prestes a ter qualquer motivo que tire absolutamente o controle de tudo que está acontecendo. Nos microfones da Jovem Pan, o especialista em Direito Internacional, José Luiz Moraes. Procurador, obrigado pela gentileza do bate-papo nessa sexta-feira. Foi uma honra, uma delícia conversar com você e com todos os nossos espectadores. Muito obrigado. Atenção à hora certa na PAN, são 2h28. O chanceler da Ucrânia